boa noite, Mob Dickers. Hoje, sob o patrocínio de Já, vamos ter aqui uma mulher sensacional. Uma mulher que dedica sua vida à parte mais importante do nosso corpo, o estômago. Com vocês, Lilica 420. Boa noite, Dick. Salve! Maior prazer estar aqui compartilhando esse momento contigo, esse momento gelado, que tá frio aí, tá frio aqui. E como tu falou, alimentar o estômago é uma das melhores formas de a gente cuidar do corpo. E comer uma comida quentinha numa noite fria dessas Que é delícia! sensacional. Principalmente usando esse ingrediente tão especial que eu tenho adicionado nas minhas receitas nos últimos tempos, que é a maconha. Lilica, vamos começar do começo. Como é que a menina Lilica resolveu começar a cozinhar? E aí depois, como é que você descobriu que você tinha que acrescentar uma certa plantinha nas tuas receitas? Dick, essa pergunta é muito boa porque ela realmente faz um contexto em toda a minha história. Eu sou filha de imigrantes libaneses. Os meus pais vieram para o Brasil há mais de 60 anos atrás e tentaram empreender em vários negócios, como muitos imigrantes, né? Mas eles foram muito bem-sucedidos quando eles estabeleceram, há 41 anos atrás, um restaurante árabe. E foi dentro desse ambiente que eu fui criada. Eu tenho 43 anos. Eu cresci no meio das panelas, vendo a minha mãe e outras cozinheiras profissionais preparando receitas tradicionais de família e experimentando especiarias, adaptando as coisas aos paladares das... ainda mais aqui no Sul, né? Que é um povo muito tradicionalista. Então, a gente poder abrir o mercado para um tipo de tempero e especiarias diferentes foi um pioneirismo gigante naquela época em que foi fundado o restaurante. E eu acompanhei todo esse processo dos meus pais. Eu cresci dentro desse restaurante, no meio das panelas. Era uma coisa muito lúdica. Esse Era restaurante muito existe até uma hoje? brincadeira. O restaurante existe até hoje. Eu ainda trabalho lá. Onde é? Conta o endereço aí para o pessoal de Porto Alegre. O restaurante fica em Porto Alegre. No restaurante, infelizmente, né, devido à nossa lei, eu não sirvo comida canábica, Claro. mas eu sirvo com certeza a melhor comida libanesa do sul do país, num restaurante que tem 41 anos de tradição, da culinária que é feita dentro de casa, da minha família, as receitas da minha família para o público. O restaurante fica em Porto Alegre, no bairro Floresta, na rua Doutor Timóteo 272. Rua Doutor Timóteo 272, pessoal. Não pode perder esse restaurante não, hein? O quibe de lá deve ser o melhor quibe. A gente usa muitos ingredientes naturais, nada de ingrediente industrializado. E essa é a base da minha culinária, Dick. Os meus terpenos, os meus ingredientes que eu adiciono na culinária canábica também estão muito relacionados a isso que eu aprendi lá dentro. São ingredientes naturais que a gente escolhe na horta. E aí, obviamente, ter um restaurante não tem nada a ver com tu gostar de cozinhar, com tu gostar de receber os teus amigos em casa. Ter um restaurante vai muito mais além disso. Mas quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a planta da maconha, quando eu comecei a ter experiências com o cultivo e comecei a ver o tanto de trima e apara e resina que a gente pode tirar daquela planta depois que a gente faz a colheita e a manicure, eu comecei a ter mais interesse em estudar extrações e infusões de cannabis em geral. Rose, dry ice,
todos esses tipos de extrações. Só que aí eu me dei conta de que eu podia juntar a minha experiência culinária e conseguir fazer extrações e infusões com bases na culinária e infusionadas com os canabinoides a partir da planta. Foi aí que eu comecei a entrar nesse universo de cabeça. Eu fiz diversos cursos, comprei muitos livros, viajei para países legalizados, pude experimentar diversos comestíveis e ter experiências diferentes até eu começar a replicar os métodos que eu tinha aprendido e desenvolver o meu próprio método. Quem é seu ídolo na cozinha canábica? Eu tenho diversos ídolos na culinária canábica. Na verdade, eu adoro misturar receitas tradicionais com a culinária canábica. Mas, para mim, um dos grandes ídolos é o Chef Brandon, que é da Trichome Institute, foi um dos meus professores, mas principalmente a amada Cherry Seekert, que ela é uma professora californiana. Foi ela que abriu os meus olhos e me alertou, principalmente, para o uso da culinária canábica como um remédio. Muito além da gente ter uma onda profunda de uma viagem ou uma brisa bem intensa que acontece com a culinária canábica, até depois eu vou explicar quais são as diferenças entre inalar e ingerir. Ela que me alertou e abriu os meus olhos para que a gente pudesse preparar a nossa alimentação e o nosso remédio juntos. Isso faz toda a diferença. A gente poder combinar os terpenos, os ingredientes. E eu queria, por favor, que você explicasse para a gente essa coisa de que a comida pode, além de ser nutritiva, pode ser um remédio. Então, a comida pode ser nutracêutica, né? Então, como você descobriu isso e quais são as diversas formas da pessoa se medicar? Tem a fumaça, tem o vapor, tem o óleo, tem... Conta aí para as pessoas. Eu vou te contar, misturando um pouco da história da minha vida, né? Eu tenho 43 anos, eu cresci dentro de uma família árabe. Tu imagina o tamanho do preconceito, apesar de a gente saber historicamente que aquela região é mega produtora de maconha e vários outros opioides e outras drogas, mas dentro da minha família o proibicionismo era muito intenso, era muito forte. O que os meus pais me ensinaram é que a maconha era uma droga terrível e ter uma filha, principalmente uma filha mulher, dentro de uma família árabe, que fumava maconha, era uma vergonha. Eu não sei se a sua família é de origem islâmica, mas o kif é uma coisa halal, considerada halal, quer dizer, é uma coisa que é utilizada religiosamente pelo Islã. A cultura, a minha família, a religião é católica ortodoxa. É uma minoria no Líbano, mas é uma minoria extrema. Então, qualquer coisa que fosse fora ali do que o macho alfa da família pregasse, pegava muito mal. Muito conservadores. Quando veio para o Brasil, meu pai aceitou isso. Aceitou que ele iria criar filhas com a cultura brasileira, mas para ele foi muito difícil quando ele descobriu que eu fumava maconha. Isso foi com mais ou menos 20 anos. Ele tentou de várias formas me persuadir, mas ele não conseguiu, porque apesar de meu pai me dizer que fumar maconha ia denegrir minha imagem, ia me desqualificar, se eu fumasse maconha eu jamais conseguiria um emprego, eu nunca iria para uma faculdade, era muito ao contrário o que acontecia comigo. Eu me sentia muito bem, muito focada, muito produtiva. E aí foi a partir do momento que eu comecei a estudar e entender sobre o nosso sistema endocannabinoide que eu comecei a abrir a minha cabeça e entendi. Eu sou daquela época, né, de que a verdade era o que os pais falavam ou o que estava escrito na enciclopédia Barça. Imagina nos anos 90, quando o sistema endocannabinoide estava sendo descoberto e estava sendo
estudado, eu estava sendo alfabetizada, jamais falaram sobre isso para mim. Eu aprendi sistema reprodutor, sistema respiratório, sanguíneo, mas o sistema endocannabinoide nunca passou pela minha alfabetização. Como a comida influencia no sistema endocannabinoide? Pois então, aí que a gente entra. Foi quando eu comecei a entender o nosso sistema e o funcionamento do nosso sistema endocannabinoide, que o nosso próprio cérebro produz os nossos canabinoides internos, que são o 2-AG, que é análogo ao CBD, e a anandamida, que é a molécula da felicidade, que é análoga ao THC. É o THC que o nosso próprio corpo produz. Foi aí que eu comecei a entender que é o que a gente faz ao ingerir a maconha, seja em forma inalada, seja em forma de alimento, a gente está fazendo uma complementação fitoterápica do nosso sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema regulador interno, ele regula todos os outros sistemas. É por isso que quando a gente está com os nossos endocannabinoides e fitocannabinoides regulados, a gente não sente dores, a gente dorme melhor, a gente tem uma pressão controlada, a gente tem diversos benefícios medicinais no nosso corpo. Eu queria aproveitar para explicar um pouco para as pessoas que a gente já nasce com esses canabinoides dentro da gente. E a gente precisa complementar. E quando a gente vai crescendo e envelhecendo, o corpo, assim como deixa de produzir alguns hormônios, começa a baixar a produção de canabinoides. É por isso que é importante isso que ela está dizendo, que a gente vai completando com CBD e com THC os canabinoides naturais que a gente tem dentro da gente. Segue o barco. E essa é a grande importância de a gente prestar atenção no nosso sistema endocannabinoide. O meu sistema endocannabinoide funciona de uma forma, o teu, Dick, funciona de outra forma. Cada pessoa reage aos canabinoides de uma forma. Só que a gente sabe que na adolescência, foi bem legal, até inclusive hoje gravei uns stories falando sobre isso, como é que foi a minha primeira experiência com maconha. A minha primeira experiência com maconha foi aos 14 anos e foi horrível. Eu tive pressão baixa, eu desmaiei, eu me senti muito mal, porque naquela época o meu sistema endocannabinoide produzia os meus endocannabinoides de uma forma muito adequada. Eu não precisava fazer nenhuma complementação. Muito o que bom você acontecia falar quando isso. eu fumava era uma overdose no consumo. Eu precisei esperar alguns anos, e aí, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu fumei maconha e eu me senti muito bem. Foi aí que eu me dei conta de que eu precisava desse fitocannabinoide, que é o canabinoide da planta, que não é o endo, que não é feito pelo nosso cérebro, mas que é produzido pela planta e é totalmente análogo ao que nós produzimos. Eu precisava dessa complementação, porque aos 20 anos eu já era uma pessoa muito mais ansiosa, muito mais desfocada. E quando eu fazia o uso da maconha, eu conseguia me concentrar no que eu estava estudando, eu conseguia dar foco no meu trabalho, eu conseguia ser muito produtiva. E apesar de dentro da minha casa ainda estar ouvindo do meu pai e da minha mãe, filha, que feio que tu fuma maconha, eu me sentia muito bem. E para mim a ciência abriu os meus olhos. Foi a ciência ter aberto os meus olhos que eu parei de ter vergonha de ser chamada de maconheira. Eu tinha vergonha. Eu achava que as pessoas me apontarem na rua e dizerem aquela guria fuma maconha ia me desclassificar. Mas quando eu comecei a entender que eu era tão produtiva e tão resolutiva em função de fazer o uso da maconha, eu comecei a ter orgulho disso. E eu quis compartilhar o que eu tinha aprendido. Foi aí que começou o meu ativismo.
A melhor maneira, eu canceriana do jeito que sou, cresci dentro de um restaurante, numa família de imigrantes, eu sou assim muito receptiva, eu tenho esse negócio. A melhor maneira de tu demonstrar carinho, afeição e um exercício incrível de humildade é tu servir uma refeição para uma pessoa. Muito Agora, tu bonito servir isso. uma refeição canábica, que ela é completa, com medicina e a experiência é assim totalmente transformador. Tu poder ensinar as pessoas como extrair da planta os canabinoides e adicionar isso na alimentação e fazer o uso em microdoses, realmente foi para mim um encontro de um propósito, Dick. Qual é a diferença entre você comer e você inalar? Existem 3 diferenças fundamentais. É a forma que você metaboliza os canabinoides no teu corpo, a onda na velocidade em que ela vai bater e a duração em que ela vai ter. Quando a gente inala a maconha, seja pelo vaporizador ou num baseado, a gente vai metabolizar pelo nosso pulmão. O nosso pulmão, logo em seguida, vai jogar os canabinoides na nossa corrente sanguínea. Em 10, 15 minutos, a gente já está sentindo a onda. Essa onda vai durar no nosso corpo mais ou menos 1 hora. Em alguns casos, 1h30, por aí. Já quando a gente ingere em forma de comestíveis, a gente faz a metabolização pelo fígado. Ou seja, primeiro, os canabinoides vão ter que passar por todo o nosso sistema digestivo. Aí já tem um tempo, uma meia hora mais ou menos, até chegar no fígado. Quando o fígado metaboliza, o fígado joga os canabinoides para a nossa corrente sanguínea. É aí que a gente começa a sentir os primeiros efeitos. Isso quer dizer, a onda vai demorar para bater no mínimo 1h30, mas na maioria dos casos, umas 2 horas. Tem que ter paciência. Só que essa onda demora para bater, mas ela demora para passar. Quando a gente metaboliza pelo fígado, o THC é uma partícula um pouco maior do que quando ela é metabolizada pelo pulmão. Então, ela é uma partícula, uma molécula que demora mais tempo para ser metabolizada pelo nosso corpo. Ou seja, nós vamos sentir os efeitos dos canabinoides de 2 horas até alguns relatos que me dizem que sentem os efeitos por 12 horas, dependendo da dosagem e da potência do comestível que está ingerindo. É excelente em casos medicinais, porque os efeitos vão durar mais tempo e tu acaba com aquela necessidade de estar acendendo um baseado no outro. Sem falar que tem muitas pessoas que não podem fumar. E também tem uma outra coisa, né? A gente acaba com preconceito. Tu oferecer um baseado para a pessoa, às vezes é muito agressivo. Ninguém vai querer acender um baseado. Baseado fede, tem aquele cheiro de maconha. Já um chocolatinho canábico com os canabinoides é super inofensivo, né? A pessoa experimenta aquilo e sente os benefícios, e aí eu duvido que alguém fale qualquer coisa contra a maconha. Olha, isso é muito importante, porque no uso terapêutico da maconha, eu não gosto de falar medicinal, eu gosto de falar terapêutico. No uso terapêutico da maconha, quando você inala, quando você fuma, quando você vaporiza, em poucos minutos o efeito se faz sentir. No caso de uma medicação contra dor, contra convulsão, esse efeito se faz imediato. Você, quando vai dormir, você não pode ficar acendendo um baseado dormindo e nem fumando dormindo. Por isso que eu prefiro usar o óleo à noite para dormir. E é um efeito mais duradouro, demora umas 6 horas para mim o efeito, então eu durmo uma noite de sono tranquila, não acordo nem para fazer xixi, o que na minha idade é uma proeza, e
Então é muito legal isso que você falou, porque demonstra, né, que existem vários usos terapêuticos e de diversas formas. Um serve como assim um pronto-socorro na hora, opa, dor, pá. O outro é para um Aham. efeito mais prolongado. Eu acho que no teu caso é muito legal, é bem ilustrativo o que tu falou. Tu tanto ingeriu o óleo quanto uma balinha. Eu tenho diversos alunos que ingerem a balinha antes de dormir, já sabem a dosagem, quantas balinhas vão consumir para ter uma noite adequada e acordar tranquilo no dia seguinte. Mas eu tenho outros alunos que têm quadros de fibromialgia. Fibromialgia, tu não controla as crises, tu não sabe quando tu vai ter dor. Então, quando tem uma dor imediata, muitos costumam vaporizar primeiro para cessar aquela dor, e aí fazem a ingestão de um comestível para controlar esse estado de controle da dor. A gente sabe, né? A medicação ela é um composto completo. Ela é importante, tanto que a gente tem os canabinoides, quanto os terpenos e os flavonoides. E quando eu falo em canabinoides, eu digo tanto THC quanto CBD. Não adianta a gente achar que a medicação está só no CBD, porque tem alguns casos que são só tratados pelo THC, como é o caso da fibromialgia. Então, e tem outros canabinoides presentes que a gente não cita. O canabigerol, tem vários outros, tem mais de 100 canabinoides. Então é importante quando você faz o óleo, faz a comida, quando você faz a sua extração, que você faça a extração por inteiro, porque a extração ela vai ter todos os componentes da planta, inclusive a clorofila, né? Quando você faz de uma planta fresca. Os antioxidantes, todos os compostos que estão ali na planta, toda a planta da maconha é remédio. A maconha é uma grande punk. A gente consegue fazer a extração de diversos canabinoides quando a planta está na forma in natura. E aí eu quero explicar um pouco mais sobre algumas técnicas da culinária canábica. Quando a planta está na forma in natura, esses 140 e tantos canabinoides catalogados, porque existem muitos ainda para serem descobertos, a gente vive a plena expansão científica e descobrimento das possibilidades terapêuticas dos canabinoides. Então, é muito importante que cada um de nós faça um diário das melhorias e dos benefícios que tem obtido, porque isso vai servir de base científica para novas descobertas. Muito bom. Mas, voltando um pouquinho, eu estava falando sobre esses 140 e tantos canabinoides que estão catalogados. Eles, na planta in natura, a maioria estão na forma ácida, quer dizer, na planta in natura eu vou encontrar muito mais THCA, CBDA e outros canabinoides com a forma ácida. O que eu preciso? O que acontece quando eu fumo um baseado? Quando eu acendo aqui meu baseado, essa parte aqui de baixo está cheia de canabinoides na forma ácida. Quando eu acendo ele, eu vou retirar essa molécula ácida e eu vou inalar os canabinoides na forma pura, que é o THC e o CBD, sem a molécula A. E o que eu faço para poder ingerir uma maconha em forma de alimento? Eu preciso retirar essa molécula ácida. E, para isso, eu faço uma técnica que se chama descarboxilação. Pode parecer um nome complicado, mas é uma técnica muito simples. Eu acho muito interessante essa história de canabinoides na forma ácida e eu queria que você explicasse de novo essa Tá, história. Porque perfeito. quando você pega uma planta, se você pegar essa planta e comer você arranca o pé de maconha e come esse pé de Tu maconha, também te beneficia. você não vai ficar e ter uma onda. A forma ácida serve para algumas
patologias. É mais anti-inflamatório. Agora, a forma ácida não é a forma que te dá esses efeitos do THC e do CBD. Como é que faz para transformar essa planta, que é uma coisa verde de forma ácida, nessa coisa que tem efeito? A forma ácida serve principalmente como um anti-inflamatório, um cicatrizante, principalmente se tu está fazendo uma pomada, um creme tópico. É bem legal tu utilizar na forma ácida. Mas se tu vai fazer ingestão, se tu vai fazer um óleo, um extrato ou qualquer coisa que tu busque os efeitos dos canabinoides, como o THC e o CBD, é importante tu fazer a descarboxilação. A descarboxilação é desprender essa molécula ácida da partícula. O THCA vai se converter em THC, o CBDA vai se converter em CBD. E como é que a gente faz esse processo? É um aquecimento da erva por um tempo controlado, numa temperatura determinada. Existem diversas equações para tu descarboxilar a erva. A minha equação favorita é 120 graus por 1 hora. Cada cozinheiro canábico vai definir a sua, como é a sua técnica, quais os resultados ele pretende. Mas é muito importante que, quando a gente faz esse processo, a gente proteja a erva, porque a gente sabe que ali naquela erva in natura, dentro dessa planta, está cheia de óleos essenciais, que são os terpenos. E é por isso que é importante que a gente proteja isso, para que esses terpenos não se percam na câmara do forno. Eu tenho uma técnica que eu ensinei num vídeo meu, no meu canal do YouTube, que eu faço a descarboxilação dentro de um pote de conserva. Mas, normalmente, as pessoas utilizam uma folha de alumínio. Coloca dentro do forno na temperatura controlada. E quando eu falo temperatura controlada, é controlada de verdade. Eu digo que na culinária canábica não precisa nenhum investimento, só o termômetro. O termômetro vai garantir que tu vai descarboxilar a tua erva na temperatura exata e ter o resultado que tu precisa. Quando tu tiver descarboxilado essa erva, tu vai deixar esfriar, porque, obviamente, os terpenos vão estar todos em forma de vapor ali. Tu deixa esfriar para que aquilo volte, agregue na erva, e aí tu vai fazer a extração dos canabinoides. E a extração dos canabinoides, eu faço uma analogia com quando tu joga açúcar dentro de um copo d'água. O que tu faz é diluir os canabinoides numa base. E essa base possível para diluição de canabinoides, ela vai ser alcoólica ou gordurosa. Quer dizer, com qualquer destilado, tu consegue fazer uma extração de canabinoides da planta, mas, logicamente, quanto maior a concentração alcoólica, maior a qualidade da tua infusão. E quando eu digo qualidade de infusão, eu digo potência e quantidade de canabinoides extraídos da planta. Então, eu prefiro, como a gente tem essa legislação aqui no Brasil que nenhum destilado pode ser comercializado com teor alcoólico acima de 54%, eu prefiro fazer um extrato canábico, uma tintura canábica com uma base alcoólica, que é o álcool de cereais, que é 96% de concentração alcoólica, que eu vou ter uma infusão de maior potência, e depois eu faço a infusão de algum destilado, se for preciso, ou coloco em algum drink, se eu quiser. E se eu utilizar uma gordura, eu sempre gosto de utilizar uma gordura pura e com uma temperatura de saturação maior, porque a gente precisa deixar isso em banho-maria por, no mínimo, 2 horas. Então, alguns óleos tu vai deixar em banho-maria e eles vão ficar com um sabor de queimado, vai ficar com um gosto ruim. Então, é importante tu saber escolher qual óleo tu vai utilizar. É muito importante isso que você falou, porque além de ter os efeitos, tem que ter também o sabor, né? O sabor na culinária
para mim, é a coisa mais importante, o gosto, né? Quando você descarboxila mal, ou passa do tempo, ou você bota num óleo que não seja de muito boa qualidade, ou sei lá, isso aí eu queria que você depois me explicasse qual é a melhor gordura aqui você pode deixar ela mais tempo ali em banho-maria e tal, mas é importante a gente lembrar que depois que você faz essa parafernália toda de infusão, extração, tem o gosto da comida. De que forma a maconha afeta o gosto da comida? Aí está um grande segredo. Eu classifico os cozinheiros canábicos em 2 grupos. Tem aquele tipo que adora o sabor da maconha na comida e tem aquele tipo que não gosta, que quer que seja um sabor bem disfarçado. Existem diversas técnicas para a gente retirar esse sabor herbal, esse gosto de clorofila. Muitas vezes, algumas cepas têm uma resina que é mais densa e essa resina tem um sabor mais marcante. É importante a gente saber algumas estratégias para evitar isso. Uma das estratégias que eu gosto é, por exemplo, quando eu estou preparando uma manteiga, que a manteiga se separa muito bem da água, é utilizar a água na preparação da manteiga. O sabor da clorofila fica todo ali na manteiga e quando tu esfria a manteiga e drena aquela água, tu tira o sabor da manteiga, tu fica com a potência dos canabinoides, mas sem o sabor. Outra coisa que é bem importante, eu tenho aqui até para mostrar, esse óleo. Esse óleo eu fiz, tu pode ver, ele está cristalino. Eu fiz ele com kiff, que eu fiz com dry ice, fiz com gelo seco, usei as cabecinhas dos tricomas, ou seja, nada de clorofila, e a partir dali eu fiz uma extração. Eu descarboxilei o meu kiff e aí eu infundi ele num MCT, que é um óleo de abacate, de coco. Eu infundi ele num MCT, que é um óleo de coco que não endurece. Ou seja, ele pode ficar líquido, mesmo que haja variação de temperatura, que esfrie, né? Muitas vezes acontece de a gente fazer uma infusão no óleo de coco, coloca no conta-gotas, fica frio e fica aquilo lá, né? Como é que tu vai ingerir? Banho-maria daí. Sempre o controle da temperatura. A gente tem que ter em mente que o THC se converte em CBN, que é uma molécula muito parecida com o CBD, aos 170 graus. Então, acima dos 170 graus, tu vai perder os efeitos do THC e tu vai ter uma erva muito mais sedativa, que realmente serve para comestíveis que são do tipo ingerir antes de dormir. Soníferos. É aquele que tu fica no sofá ali de boné e calça jeans e tá tranquilo. Outra maneira de conseguir CBN também é depois, quando você vaporiza a erva num vaporizador, o que sobra da erva ali é o CBN. Exatamente. Aí você faz um chazinho e vai dormir. É isso que muitas pessoas me perguntam se podem utilizar o resíduo do vaporizador para fazer algum comestível. Podem sim, só que tenham a consciência de que quando tu vaporizou aquela erva, tu já ingeriu a maior parte do THC. A erva está transformada. Quando tu fizer um comestível com resíduos de vaporizador, vai ser um comestível muito mais sedativo. Quais são os seus carros-chefes? A minha infusão favorita, que fez os meus olhos brilhar e que me deu uma vontade incrível de me aprofundar nesse universo da culinária canábica, é a tintura canábica. É o Green Dragon, que é muito utilizado, ele é verdíssimo. Faço ele com base em álcool de cereais. Eu adoro fazer a ingestão sublingual. Sim,
ele queima sublingual, algumas pessoas me comentam isso. Ele dá uma ardência, mas é em função do álcool, tá? Mas essa tintura, ela era utilizada como medicina há muitos anos. Nas farmácias americanas, até 1937, era bastante comum tu encontrar frascos como esses, só que com rótulo, né? O rótulo, tintura de cannabis, escrito à mão, aquela coisa linda que eu sou apaixonada. E tinha até uma contraindicação, né? Se houver uma sobredose, toma um chá e durma. Essa era o máximo que acontecia. Vem cá, me conta aqui, para fazer um vidrinho desse aí de tintura, para ele ficar potente, quanta maconha você tem que usar? Assim, qual é o peso? Olha, qual é a relação de peso para ficar uma coisa que você bote assim 5 gotinhas sublinguais e seja o suficiente? A dosagem está muito relacionada à tolerância de cada pessoa. A minha dosagem pode ser uma, a tua outra, a da Marília pode ser uma completamente diferente, mas também está muito relacionada com a planta que eu preparei a minha infusão. Qual é a potência dessa planta? Em mercados legalizados, a gente consegue mandar a flor para o laboratório e ter uma análise, né, total de quanto ele vai ter de THC, CBD e os demais canabinoides. Mas no nosso mercado ilegal, a gente consegue ter uma estimativa, né? Eu, por estimativa, quando utilizo trimas e aparas, costumo usar mais ou menos 10%, ou seja, 10 gramas para 100 gramas de 10 gramas de cannabis descarboxilados para 100 gramas de manteiga ou 100 ml de óleo, ou no álcool de cereais, como ele é mais volátil, na hora que eu coloco no banho-maria, ele vai evaporar mais rápido, eu coloco um pouco mais. Entendi. E isso dá uma tintura forte? Potente, adequada. Eu gosto de fazer a ingestão da tintura pela parte da manhã. Eu gosto de ingerir a tintura canábica antes de trabalhar. Eu faço a ingestão sublingual, e o sublingual eu adoro mostrar. Deixar algumas gotas diluírem na tua mucosa, embaixo da língua, não é tu engolir, porque se tu engolir, tu vai fazer o caminho do gastrointestinal, vai demorar. O sublingual, em 15, 20 minutos, eu já estou sentindo os efeitos, porque aqui embaixo da minha língua tem uma conexão com a minha artéria carótida muito próxima. Então, logo em seguida, vai atingir a minha corrente sanguínea e o meu coração já vai estar bombeando esses canabinoides para todo o meu corpo e eu vou sentir os efeitos. Eu gosto de fazer o consumo durante o dia. O que eu antigamente fazia era, eu vivia acendendo um baseado no outro, né? Um no outro, um no outro. Hoje, pela manhã, eu faço a injeção sublingual da tintura canábica, trabalho, faço as minhas atividades, tenho foco, tenho concentração. Se eu acho necessário, eu faço uma complementação durante o horário de alimentação, na hora do almoço, eu sempre coloco um azeite para complementar. Isso diminui muito a necessidade que eu sentia de acender um baseado no outro. E o que era isso, né? De que era o meu sistema endocannabinoide pedindo: estou me desregulando, estou me desregulando. Então, hoje, com microdoses ao longo do dia, eu consigo controlar e ser muito mais produtiva. E, obviamente, quando eu estou ingerindo uma gota aqui da minha tintura canábica, eu estou ingerindo uma proporção muito maior do que quando eu estou fumando o meu baseado, porque aqui eu tenho muita matéria vegetal, aqui eu extraí todos os canabinoides, a matéria vegetal eu já filtrei e drenei, então é muito mais concentrado.
Realmente é redução de danos, né? Tu sabe quantos miligramas de THC ou CBD vai ter uma gota aqui do teu extrato, mas tu não vai saber te dizer quanto vai ter num pega no teu baseado. Eu, então, estou fazendo tudo errado, porque eu pego 100 gramas de Beck, boto dentro de uma descarboxilo, esfrio, boto dentro de uma cuba, cubro de álcool de cereais, coo aquilo no chinois, depois num filtrinho de café, para não ficar nada vegetal, e aí boto no banho-maria para evaporar o álcool. Quando o álcool evapora todo, eu pego e jogo o óleo dentro. Dou uma mexidinha e está pronto. Então eu devia deixar dentro do óleo mais tempo. Não, tu não está fazendo errado. O que tu está fazendo é tu tá primeiro preparando um RSO e depois tu está fazendo tua tintura. Eu aqui não estou com o meu RSO pronto. Não tô com o meu RSO aqui. Mas tu pode sim descarboxila a erva, lava ela no álcool de cereais gelado, né, para ter aquela quebra dos tricomas, e aí tu vai coar, tu vai separar o líquido ali, vai evaporar o teu álcool de cereais, e aquilo ali que tu vai ter é um RSO. Se não tiver descarboxilada essa erva, tu pode fumar ela, esse RSO num DEB, mas como a gente está falando sobre culinária canábica, a gente descarboxila e dilui no azeite. Tu vai fazer um azeite com base num RSO. Quer dizer, vai ser tipo esse meu azeite aqui com kiff, que é um concentrado canábico, sem a matéria vegetal da maconha. Ou seja, o sabor que a gente estava falando agora há pouco vai ser minimizado. Cozinhar com RSO, com kiff ou com rosin vai fazer com que tu diminua o sabor da cannabis nas tuas receitas. Vai disfarçar o sabor, era aquilo que a gente estava falando antes também. É uma das estratégias de diminuir. Ou então tu fazer uma manteiga super potente, né? Eu disse, eu uso mais ou menos 10% de proporção. Mas se tu não gosta do sabor da maconha, tu pode aumentar essa proporção. Usa 50%, 60% de maconha para manteiga, faz uma manteiga mega potente e aí dilui ela numa manteiga que não é infusionada. Assim, o sabor também vai ser minimizado. Olha só, eu estou fazendo muito forte, então, né? Porque com 100 gramas eu faço 500 ml de óleo. Mas, Dick, é uma média, tá? Cada pessoa tem uma dosagem diferente. Isso tem muito a ver com o histórico de consumo de cada um, com o quadro de cada um, como tu te alimenta ao longo do dia. Tem dias, eu vou te dizer, eu fiz uma live que era às 4h20 da tarde, eu fiz um bang, e aquele dia eu não almocei. E eu sou super acostumada com comestíveis, né? Peraí, você falou uma coisa que é fundamental vocês contar para as pessoas o que é o bang. Gente, o bang é uma coisa que existe há mais de 1.800 anos. Ela vai contar o que é o bang. O bang é uma preparação láctea que pode tanto ser feita com iogurte quanto com leite infusionado, que é muito tradicional na cultura hindu. Está até nos livros antigos da medicina ayurvédica, né? É uma preparação canábica com especiarias e leite. O dia que eu fiz a live sobre o bang, eu não tinha almoçado. Eu conheço a minha dosagem, eu estou mais que acostumada a fazer as minhas infusões, eu sei a potência de cada uma. Mas aquele dia eu ainda quis mostrar para a galera como colocar os concentrados e dei um punchzinho de kiff no meu bang, de estômago vazio,
aquilo me bateu de uma forma que 9 horas da noite eu estava na cama, dormindo. Como é que é o bang? Como é que faz? Conta rapidinho. Como eu falei, qualquer base gordurosa pode servir para extrair os canabinoides. Um leite rico em gordura, seja ele vegetal ou animal, ele pode extrair os canabinoides. O que a gente faz é coloca a maconha descarboxilado no leite, extrai os canabinoides ali, e aí tu prepara aquele leite com as especiarias que tu mais gosta. Eu usei cardamomo, eu usei gengibre, eu usei pétalas de rosa, eu usei água de flor de laranjeira, pimenta preta, cravo e canela. Fica uma delícia. E tu serve ele geladinho, ou até quando tu tá aí nesse frio, tu tomar ele quentinho assim para tua garganta, é maravilhoso. E realmente é um alimento completo, super saboroso. A gente não imagina consumir o leite assim temperado dessa forma. No leite frio mesmo? É só colocar no leite frio? Tu primeiro vai extrair os canabinoides no leite. O teu leite já vai estar infusionado, né? Já vai estar ali com a potência. Tu vai drenar a matéria orgânica, tu separa a ganja do leite e aí coloca os temperos. Eu usei gengibre em pó, cardamomo em pó, canela em pó, o cravo eu usei em pedaços, mas é só isso. Tu tempera o leite. A receita completa do bang tá na minha página do Instagram, tá? Gente, vocês têm que seguir a Lilica 4:20 no YouTube, no Instagram e na vida. Era isso que eu queria falar. Eu, na verdade, quando eu comecei a entender e conhecer e saber tudo sobre a maconha, eu senti uma vontade incrível de compartilhar, porque realmente abriu a minha cabeça. E é realmente um ativismo que eu faço quando eu estou compartilhando meus conteúdos de culinária canábica, quando eu faço meus vídeos no YouTube, todos os posts que eu coloco aqui que eu coloco no Instagram, e até mesmo o meu curso de culinária canábica serve para financiar esse ativismo. Ele não é para pagar minhas contas, é realmente uma forma de eu poder fazer essa revolução canábica, porque tem muitas pessoas que não têm nem ideia da possibilidade terapêutica com a maconha. Tem pessoas que cresceram em famílias tão proibicionistas como a minha, que não sabem que a maconha pode aliviar dores e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. É importante toda essa informação que você trouxe para a gente, é importante que as pessoas saibam disso, que é uma forma de informar e tirar esse preconceito que existe, essa fake news, que é a fake news mais antiga do mundo. Você falou aí da medicina ayurvédica. A medicina e a religião ayurvédica, eles dizem que a maconha foi colocada na terra e dentro dela tem um anjo que vai ensinar a gente a liberdade, a felicidade, a coragem, perder o medo e o prazer sexual. Então é uma coisa muito bonita, né? Que assim, há 1800 anos antes de Cristo as pessoas já falavam isso, né? Muito antes disso, no Egito, foram encontrados traços de haxixe em várias pirâmides, em várias tumbas. Quer dizer, essa planta é venerada, em alguns casos, por alguns rituais religiosos, é venerada por questões terapêuticas e medicinais. Há 2.700 anos antes de Cristo, o imperador amarelo, Sheng Nung, ele escreveu o primeiro livro, é a primeira prova escrita
de que a maconha era uma coisa medicinal no livro dele, dizendo que era boa para várias coisas e citava as doenças e tal. Só que tem uma tradição aqui no Moby Dick Show. Você, no final, tem que dizer para quem ou para o que você liga o foda-se. Para todos os bolsominions que me perseguem e perseguem a nossa causa. Galera, vão cuidar da vida de vocês. A gente está cuidando da nossa, entendeu? Quer denunciar, quer derrubar a conta, derruba a conta da mas não derruba a nossa, porque a nossa conta é de informação, E é para amor. as pessoas terem uma vida melhor, mais plena e serem mais felizes. E muito amor. É só amor que a gente compartilha. Obrigado, Lilica, muito obrigado. Esse foi o Moby Dick Show de hoje, galera. É importante vocês saberem as coisas que a Lilica ensinou. Procurem, vão no YouTube dela, vão no Instagram dela. Ela tem curso, faça o curso da Lilica. Você vai sair um cozinheiro de mão cheia, porque você que não sabe fazer nem ovo frito, vai aprender a fazer ovo frito com maconha de manhã, para o breakfast da sua amada. Vai ganhar a gata, certo? Um beijo e foda-se! Beijo!